Bom, Michael Afton, depois do último incidente onde seu peito foi aberto, ele ficou como um corpo, um cadáver ambulante. Mas algo aconteceu de diferente. Afinal, os animatronics estavam usando ele para fugir desse Soul Location, mas depois disso ele continuou vivo. E ele proclamou que iria atrás de seu pai. It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now, but something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Bom, supostamente o Michael iria atrás do seu pai, mas... Bom, o salto temporal é depois de 30 anos! Desculpa, me exaltei, mas voltando aqui, 30 anos depois... Bom, se passa 30 anos depois dos eventos do FNAF 1, o que caralhos o Michael tava fazendo enquanto isso? Não sei, a gente não vai saber. Ou algum livro, alguma coisa soltada aí, a gente descobre o que o Michael Afton tava fazendo. Bom, o que tudo indica é que os pavoros da Freddy's abrem. Esse restaurante tá mais pra uma localização de terror, uma atração de terror criada pelos fãs dentro do universo de FNAF. Então sim, não é criado pela Freddy's, mas todos os restaurantes da Freddy's estão sendo vasculhados para pegar coisas. O próprio número do telefone fala. Uma vaga para segurança noturno acaba se disponibilizando e supostamente Michael Afton acaba indo. Bom, o restaurante ele era uma atração de terror, mas um novo animatronic acaba sendo encontrado e supostamente era o último e único animatronic ainda na Freddy's. Bom, esse animatronic sendo Springtrap. Esse animatrônico foi encontrado no fundo da Freddy's. Meio que os caras que estavam criando essa atração de terror tentaram entrar em contato com Harry Emily ou com algum dos fundadores, mas não encontraram ninguém. Bom, Michael Afton, quando começa seu turno de trabalho, terá que lidar com um monte de animatronics, uma turma inteira de bichos e de criaturas. Afinal, aquele lugar estava lotado de coisas da Freddy's. E se a gente aprender alguma coisa, é que a Freddy's nesse universo é o único lugar mais assombrado do que tudo nesse mundo. Bom, supostamente Michael Afton se torna o segurança do FNAF 3, então ele vai ter que lidar com os equipamentos da Fazbear. Primeiro, o tablet das câmeras, onde ele poderá ver as câmeras e mandar áudio. Bom, as câmeras funcionam com o objetivo dele ver o restaurante e mandar áudios. Bom, os áudios funcionam de uma forma onde ele pode atrair um animatronic para longe. Bom, mas é só isso. Quando a câmera dá problema, ele tem que ir pro tablet ao seu lado para consertar as coisas. Assim ele pode consertar erro por erro. E quando todos dão erro, ele terá que resetar no botão, resetar tudo, reboot total. Bom, acaba que ele tem alguns problemas com algumas assombrações. E essas assombrações sendo os Phantoms. Os Phantoms são uma mistura de agonia, gases e um monte de coisa. Além que a Fred, os pavores de Fazbear's, tinha um monte de coisas de outras pizzarias, de outras coisas, então era bem fácil ele ser assombrado. Phantom Fred. Esse animatrônico é literal o Fred, só que meio fantasmagórico. Ele literalmente vai passar pela janela da frente, você só deve não olhar pra ele. Phantom Chica, ela vai aparecer num dos fliperamas do restaurante, você deve só não olhar pra ela, eu acho que também a maioria deles assim, eu não sei exatamente como se livrar dela. Phantom Fox, ele vai aparecer de um dos seus lados onde está o tablet de consertar as câmeras. Você só deve não olhar para ele e quando você perceber que ele tá lá, só ficar esperando até ele sair de lá. Phantom Puppet, ela é um bicho que vai aparecer nas suas câmeras, se eu não me lembro, e você só deve ignorar ele ou fazer alguma coisa. Bom, pelo que você vê, essa máscara é da Puppet, mas não é o Phantom Puppet, afinal o suposto fim do Puppet aparece no fundo.
Mas esse Phantom Puppet tá mais pra parecer a Puppet, viu? É muito parecido com a Puppet, então tem gente que acredita que a Puppet esteve nesse lugar. Phantom Mangle, esse é um animatronic que, se eu não me lembro, ele aparece em algum lugar do seu escritório e você deve só ignorar ela também. Enquanto Michael fazia o seu trabalho e via as câmeras, ele se deparou com alguém que ele estava procurando. O embate final começa. Michael Afton se depara com seu pai, que agora estava preso dentro de um traje. E então a batalha começa. O Michael Afton finalmente encontra seu pai depois de tantos anos. E ele e William Afton finalmente encontram seu filho. Os dois finalmente podem começar o embate final. Michael Afton finalmente, depois de todos aqueles anos, finalmente encontrou seu pai. E finalmente pode colocar à afronta todos aqueles traumas, todos aqueles dias que ele ficou remoendo aquele sentimento, aquela mordida. Então o embate começa. William Afton, ele tinha medo de morrer, por isso ele fez tudo aquilo, por isso ele matou aquelas crianças, por isso ele fez tudo aquilo, com o único objetivo de descobrir a fórmula da imortalidade. Ele tinha medo de morrer, ele não sabia o que iria acontecer, mas depois de tudo isso, agora ele se achava imortal, e assim ele não se portava mais com seu filho, ele não achava que realmente seu filho poderia fazer uma coisa, e então ele se acha imortal. Ele fala, quer dizer, ele não fala sua frase, mas ele se acha que ele sempre volta. Michael Afton decide acabar com tudo. Ele não tinha um plano, mas ele decide botar fogo no lugar. Acaba fazendo referência àquela cena lá do início. Bom, Michael pensou que ele tinha botado fogo e acabado com tudo, mas na cena final, pelo que vocês viram, ele sempre volta. Depois de todos esses eventos, o Harry Ramsey desapareceu. A gente não sabe o que ele fez durante esses 30 anos, mas depois da morte da Charlie, ele ficou completamente em pedaços. Então ele montou um plano. Então ele abriria um restaurante. Esse restaurante é chamado de Pizza Place, o mesmo nome do FNAF Film, restaurante FNAF Film, onde então tudo isso seria nada mais e nada menos só um plano para atrair um monte de animatronics. Bom, um deles que deveria ser atraído era o próprio Ennard, só que aconteceu uma coisa. Ele acabou se separando em dois, um Phantom Fred, a parte de todos os outros animatronics, e o outro Baby, a parte da Baby. Afinal, a Baby mandava em todo mundo, então meio que os outros expulsaram ela de lá. O William Afton sobreviveu ao incêndio e agora estava se remontando, chamado de Scrap Trap. Todos os animatronics, menos o Molten Fred, são chamados de Scrap Trap. A Left seria um outro animatronic, sigla LEFT, significa proteção, segurança e contenção. Lá dentro supostamente estaria a Puppet, afinal dá pra ver um tentáculo. O protagonista disso tudo, o dono do restaurante que Harry confiou e deu o restaurante para que ele comandasse, passou uma semana tomando conta do lugar sem saber de nada, seguindo o que Harry dizia, até que então, um dia, tudo foi ruim. Você fez justo o que queríamos. Acha mesmo que esse trabalho simplesmente caiu do céu para você? Não. Isso foi um presente para nós. Você juntou todos eles num só lugar, exatamente como ele mandou. Todas aquelas pequenas almas em um lugar. Só para nós. Um presente. Agora podemos fazer o que fomos criados para fazer e sermos completos. Te deixarei orgulhoso, papai. Veja, ouça e seja completo. Conexão encerrada. Perdão interrompê-la, Elizabeth, se é que você ainda lembra esse nome. Mas temo que você entendeu errado. Vocês não estão aqui para receber um presente, e nem foram chamados aqui pelo indivíduo que vocês pensam. Apesar de terem sido chamados de fato, vocês todos foram chamados aqui, num labirinto de sons, odores, desorientação e desgraça. Um lugar sem saída, um labirinto sem prêmio. Vocês nem perceberam que estavam presos. Seu desejo por sangue te fez andar em círculos, perseguindo gritos de crianças em alguma câmara escondida, parecendo sempre tão perto, mas fora de alcance. Mas não vai encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Aqui é onde sua história termina. E a você, meu corajoso voluntário, que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho que não era pra você. Ainda que tenha uma saída planejada pra você, eu sinto que não é o que você quer. Eu sinto que você está exatamente onde gostaria. Eu vou ficar também.
estou por perto. Esse lugar não será lembrado, e a memória de tudo o que começou isso pode finalmente começar a sumir, assim como a agonia de toda a tragédia deveria. E para vocês monstros presos nos corredores, fiquem parados e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Para a maioria de vocês, acredito que haja paz, e talvez mais, esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo, para um de vocês, o abismo mais escuro do inferno abriu para te engolir. Então não deixe o diabo esperando, meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada para fora e deixada para morrer, ninguém estava lá para carregá-la nos braços, apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não, a minha filha. Eu não pude salvá-la antes, então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar, para você e para aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou, para todos nós. Fim da comunicação. Crédito do vídeo anterior a dublando coisas. Vamos lá ver o que eles fazem. Eles dublam coisas. Bom, nosso protagonista era o Michael. Porque, bom, muitos só dizem, não sabem. Mas a prova mais verdadeira é que a Baby fala que tudo aquilo era uma reunião, que a gente não sabia quem era o nosso chefe, que achava que tudo aquilo era uma reunião de família. Então, essa é a maior prova, além que o único é confirmado que o nosso protagonista é o Michael, né? Então não tem muito o que dizer, é só isso mesmo. Depois de tudo isso, o Harry ter botado fogo em tudo, o Lefton não morreu. Ele foi mantido vivo, preso num lugar onde 50 animatronics tentariam matar de novo. Criado por Golden Freck. Que a gente agora não sabe se era realmente a criança ou se era o Andrew. Então fica nesse questionamento.